Vai Um treinando. podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Marília Gabriela, está no ar o Confronta Cast de frente com Gabi. Oi, Adorei. Josi, Oi, tudo bem? Marília. Tudo Primeiramente, bem? muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou super lisonjeada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Eu preparei algumas perguntinhas para você. E vamos lá. Podemos começar? Podemos, preparadíssima. Manda. A minha primeira pergunta é... Eu vou ler porque eu fiz uma colinha, tá? Josi, o meu primeiro desafio é estar aqui entrevistando você, uma pessoa que eu super admiro. Obrigada. Assim, como você definiria coragem para alguém que está enfrentando um desafio pela primeira vez? Que, no caso, eu. Como eu definiria coragem? Eu gosto de falar que coragem ela não é só para fazer, é para não fazer. Então, por exemplo, se por um acaso eu tivesse te convidado e você me dissesse não, também seria uma coragem de dizer não. É uma questão de escolha. Você escolheu estar aqui fazendo algo que você nunca tinha feito, né? A sua primeira vez apresentando um podcast. E eu gosto, eu tenho essa maniazinha assim de desafiar as pessoas. Então eu defino coragem como desafio, como... É difícil definir coragem sem usar a palavra coragem, né? Mas eu gosto de definir a coragem como algo novo, como algo que desperte algo na gente e também em outras pessoas. Quando a gente decide fazer alguma coisa, por mais desafiador que seja, ela vai mover, vai estremecer algum tipo de base. Então a coragem ela entra aí, tanto para fazer quanto não para não fazer, sabe? Você falou nessa questão do não, que o não também a pessoa tem que ter coragem, né, para dizer o não. Muitas das vezes, muitas pessoas acabam aceitando certos tipos de desafios ou de propostas, enfim, pelo simples fato de não ter tido a coragem de desapontar a pessoa, né? De dizer, de falar não. E ficar com aquilo, tipo, mas se eu falar não, se eu disser não, o que vão pensar de mim? O que a pessoa vai pensar? Então, acredito que nessa questão que você falou de o não, de ter a coragem de falar também, né? De dar um não, assim, como resposta, acredito que seja bem, assim... Eu acho essa uma das coragens mais bonitas, porque não que fazer alguma coisa ou dizer sim seja fácil, não é isso. Mas quando a gente diz não, a gente se desafia de uma outra forma, porque a gente está habituado a aceitar. A gente veio de um universo, a maioria de nós, graças a Deus, hoje a gente está evoluindo, né? A gente está numa fase assim, muito boa, apesar dos desafios. A gente está evoluindo, então a gente não aceita mais tanto as coisas assim. Mas a gente veio de lugares de dizer sim para tudo, de ficar acanhado, com medo, dizendo sim para não desagradar, porque geralmente o sim... ele vem para agradar outra pessoa. Inclusive, e para não desagradar. Acredito que você já tenha passado por isso, eu falo isso por mim também, que muitas das vezes eu acabei falando sim para não desagradar. E depois a gente para e pensa o porquê do não. E principalmente a gente para e pensa quando a gente se ferra quando disse sim para outras pessoas por qualquer motivo. E aí depois a conta chega, né? Muitas das vezes acaba meio que, mesmo assim, eu tendo aprendido, né, a falar não em certas situações, eu me apego pensando depois, realmente eu precisaria ter falado não, a gente se sente culpado de ter falado não. Mas depois, lá para frente, você fala, não, mas se eu não tivesse falado, se eu não tivesse dado um basta, falado não naquele momento, até por quanto tempo aquilo ia, né, dependendo da situação, se perdurar, né? E dá também para algumas, eu falo assim, questão... sei lá, tanto profissional, comigo acontece muito no familiar, de pegar para fazer tudo e não delegar para outras pessoas e não saber quando me pedirem falar não e acabar sobrecarregando, que eu acho que tem muito disso também, da gente, né, não querer falar o não. Eu acho que isso acontece muito e fica com a responsabilidade o fato da gente ser mulher também, né? Isso. A gente tem uma sobrecarga muito grande
E a gente acaba dizendo sim para tudo e pegando muita coisa e fazendo um monte de coisa quando a gente não poderia fazer, ou até nem deveria, porque tem um monte de gente, ainda mais no ambiente familiar. A gente pega muitas responsabilidades que não precisava a gente pegar. A gente pega também por um motivo que, assim, a gente pega para fazer porque se a gente pedir para outra pessoa, vai fazer mal feito. Já reparou isso? Nossa, eu tenho muito isso. Às vezes parece que a pessoa faz de propósito pra gente não pedir de novo. Isso. Né? Mas a gente tem isso. Então, eu me pego num lugar, assim, isso é característico meu de... tá mal feito, tá, não tem problema. Você vai lidar com as consequências junto comigo. Tá mal feito, você vai lidar com as consequências junto comigo. Porque eu vou fazer as coisas tudo sozinha. Tanto na vida, na carreira, todas as áreas, assim. Então, eu percebo que o fato da gente ter mulher vem também com esse peso. Então, se a gente não tiver coragem para se impor, para não aceitar qualquer coisa, para não se posicionar de fato, a gente vai se ferrar muito. Sim. E eu não tô querendo. Eu quero viver de boa. A gente já se ferrou algumas poucas vezes. Não é? Não sei se tão poucas vezes assim. Mais do que deveria. Isso que você falou agora também me pegou muito, essa questão da pessoa falar. A pessoa vem e fala o não pra gente, a gente simplesmente aceita, vai, resolve e faz, porque que às vezes o não da pessoa é para ela também não se responsabilizar, para ela não ter também muito mais aquilo. fácil. Então é muito mais fácil eu falar o não e saber que vai ter uma pessoa que vai fazer, que vai resolver, do que pegar para si também, né, o segundo, o terceiro, pegar a pessoa para si, resolver aquilo. Então acaba muitas das vezes falando não e eu falo por mim, a gente acaba resolvendo. Então, eu também estou muito nessa luta aí de falar não. Tipo, se eu posso fazer, se eu posso resolver, você também pode. Muito. Esse então, é o acho ponto. Que cai muito nisso também. A minha próxima pergunta, eu vou ler novamente. Eu não guardei tudo. Assim, você fala muito sobre liderança e desenvolvimento humano. Na sua opinião, qual o maior ato de coragem que um líder pode ter? Eu penso que é deixar o ego de lado, por várias questões. Quando a gente chega na posição de liderança, as pessoas veem o líder num pedestal, né? Parece que você sobe uma escada assim da carreira, você chega na liderança, você é o cara, você é o chefe. E isso, sim, você é o cara, você é o chefe, mas tem outras pessoas para você deixar o seu eu de lado, para você incentivar essas pessoas. Se você não faz isso, você se torna um líder de você mesmo, que é bom você liderar a si mesmo primeiro, mas esse não é o propósito do ambiente. E a liderança não existe só no mercado de trabalho, existe liderança de igreja, liderança de grupos voluntários, vários tipos de lideranças. E para todas as lideranças, a gente precisa deixar o ego de lado. E é muito corajoso a gente fazer isso. Inclusive, eu falo isso nesse livro, Confrontar para Comportar. O ego, ele acaba com a gente. Porque a gente acaba se tornando o centro do mundo com o nosso ego. Conforme a gente vai alimentando isso, se sentindo mais, sendo ali o centro das atenções, a gente vai deixando as pessoas de lado. E para a liderança, é as pessoas que importam. As pessoas que são o centro. E, neste caso, a pessoa não é só você, é as outras pessoas da equipe. Mas, muitas das vezes, assim, também, acredito eu, posso estar equivocada, que a gente se espelha também, né? As pessoas se espelham no líder. Né? Por isso a gente fala de liderança, por exemplo, né? Liderar pelo exemplo, que também não é fácil. Não. Mas a gente precisa ser exemplo daquilo que a gente nem acredita. Porque quando você trabalha num lugar, numa corporação, qualquer lugar que seja, você está ali trabalhando, você ganha um salário como todo mundo. Sim. Você também é funcionário. Não adianta você estar se achando que você é o líderzão, bonzão, que você também está ganhando, você é assalariado também. E aí você é lá o assalariado e você precisa resolver questões, resolver problemas. E chega num momento que você se olha achando melhor que outras pessoas, com os seus medos, suas dificuldades, seus acertos, seus erros. E até quando você vai continuar agindo desta forma, se não for para a evolução? E você vai ser o exemplo daquilo que você não acredita. Por exemplo, baixa uma ordem lá que todo mundo tem que usar uniforme. Para você, aquilo não faz sentido. Para você, tudo bem a pessoa ir com a roupa que ela tem, claro, dentro do tal do dress code da empresa, que é estilo de vestimenta da empresa, mas você não acredita naquilo.
Sim. Mas é aquilo que a empresa está dizendo. O que você tem que fazer? Você tem que engolir seu ego, a sua opinião e repassar aquela ordem. E começar a andar de uniforme também, para que as pessoas vejam e todo mundo vai entender que aquela é uma ordem normal dos fatos. Sim. Ao mesmo passo que você precisa ter a coragem de ir falar com o superior, talvez, e falar, olha, eu acho que isso não faz sentido. Sim. O estilo da nossa empresa não precisa a gente usar uniforme. Não faz sentido, apresenta dados, etc. E aí as pessoas vão olhar e vão falar, aquele cara teve coragem, também vai estar agindo pelo exemplo. Sim. Eu acho que a melhor forma é essa. Mas eu penso que fica, assim, resumindo a pergunta, eu penso que o maior ato de coragem é deixar o ego de lado, que é muito desafiador, porque nós somos o centro. E as pessoas confundem deixar o ego de lado com não se amar primeiro. Não é isso. Se ame, sim. Entendeu? Você importa. Eu falo que pessoas importam, mas você também é uma pessoa. Isso quer dizer que você importa. Sim. Dito isto, vamos agora falar do ego. Não é porque você importa que você é a única pessoa que importa no mundo. Você precisa lutar só pelos seus interesses, Sim. sabe? Nessa questão do ego, você acabou de falar, da pessoa, ela é o líder, né? Ou qualquer... Aqui a gente está falando de liderança, então vamos falar de líder. Dele aceitar e assumir tanto os erros e os acertos. Mas principalmente o erro. Que eu acredito eu que seja o que é o mais desafiador. Que pega mais ali na ferida do ego, do líder. Tipo, eu errei, mas eu sou o líder, eu não posso errar. Mesmo ele sabendo que errou, não assumir para si que errou e tentar, né, rever, porque acredito que, igual você falou, o ego vai estar falando mais alto, eu sou líder, então eu não posso errar. Como assim? Eu errei. Até porque se você fica não batendo... admite que errou, você não consegue acolher as pessoas que também podem errar na equipe. Sim. Porque a gente tem no RH, na liderança e tal, a gente fala sobre a cultura do erro. Não quer dizer que a gente vai errar todo dia e vai virar uma bagunça, não é isso. Mas a gente ter a percepção de que a gente vai fazer testes, e nesses testes pode não dar o que a gente gostaria no primeiro momento. Isso fala muito sobre growth, que significa crescimento. Quando a gente vai crescer, a gente tem esse plano de crescimento, a taxa de erro ela é alta. E a gente paga um preço por isso. Só que você precisa ter a mínima consciência de aceitar. Errei, tudo bem, respira, vamos dar meia volta e fazer de novo. E tem um negócio que eu aprendi, assim, é sobre errar rápido. Errou, pronto, acabou, vamos, bora. Acorda, reage, vamos resolver. Errou, assumiu, vamos resolver. E uma das partes mais difíceis, assim, é você reconhecer que você errou. Sim. Errar, a gente sabe que a gente erra. A gente sempre tem a frase, né, que eu ouço desde quando eu era criança. Que todo mundo erra. Que errar é humano. A gente já sabe Sim. disso. Só que você vai ficar repetindo nisso, e ficar preso nisso, deixar o erro te aprisionar. A gente não tem essa coragem de falar, vou tentar deixar meu ego de lado, vou errar rápido e reconhecer primeiramente, reconhecer que eu errei, porque reconhecer também não adianta de nada, né? E depois ter essa percepção de liderar com... Ai, gente, eu não gosto de ficar repetindo assim tanto liderar humanamente, mas não tem outro jeito, cara. Não tem outra forma. Tem que ser humano, não adianta. Porque humanamente a gente vai começar a perceber que, ok, errei, falhei, sou um ser humano, aprendi, agora bora para outra. Vamos fazer testes, vamos girar testes e a gente vai melhorando. De onde eu errei, vou melhorar e vou partir. E tem que ter coragem para fazer isso, viu? Tem que ter. Tem que ter coragem. Muito. Eu não sei se eu seria uma boa... Você acha que não? Uma boa líder, não. Não sei se... É complicado. Eu falo, inclusive, mas eu nem nesse falo, livro também. Eu nem falo, acho que tanto assim por questão do ego em si. Mas, assim, é questão de... vou voltar para... Não sei se é isso mesmo, se é a palavra certa. Mas, assim, a coragem, aquela coisa de... Será que estou preparada? Entendeu? É muita responsabilidade. A preparação... aceitar essa responsabilidade. A preparação, ela vem para todo mundo. Muitas vão se espelhar em mim ou vão me odiar. Vão, né, me crucificar. Porque... Geralmente vão. Porque ela é líder, porque ela é a chefe, ela, né, se acha. Então... Mas depende do processo que a gente faz para chegar na liderança. Porque... O que a maioria das empresas erram na hora de colocar alguém como líder é que já não tem esse preparo. Você falou sobre isso, será que eu vou ter preparo? Ninguém nasce pronto.
Esse é um Sim. fato. Então, se você tem um preparo já da alta liderança, da pessoa que está ali comandando, do chefe, do patrão, seja lá quem for, se essa pessoa te preparar, aí são outros 500. Você precisa estar vivendo, você precisa estar perto dessas pessoas que têm esse senso de liderança, Sim. porque é uma responsabilidade muito grande. E tem pessoas que eu nem julgo que fogem da liderança. Elas não querem saber, porque para elas não é interessante, não faz parte do perfil. Mas só que acontece também que às vezes a gente lidera no trabalho e não tem o cargo de líder. A gente Ou às vezes não resolve percebe. problemas, ou às vezes Às não vezes não percebe, percebe. resolve Exato. problemas. É a pessoa que está sempre ali preparada para ajudar outras pessoas. As pessoas que estão... Tem pessoas que são pessoas chaves no time, que são as que engajam a equipe. Sim. Aquela pessoa é uma líder. Pode não estar ali na carteira de trabalho dela, mas ela é uma líder. E mesmo que inconscientemente para ela, né? Na maioria, Na das, maioria das vezes, vezes. a gente enxerga dessa forma o líder e você fala que a pessoa parece que ela tem um negocinho para ser líder. E aí, às vezes, você sobe a pessoa de cargo e ela não se dá bem na liderança. Isso pode acontecer. Porque aquela liderança era involuntária. Sim. Então, tem todo um trabalho para a gente entender se, de fato, aquilo faz sentido. É importante fazer essa Pra avaliação. pessoa. É interessante, eu não tinha parado para pensar Dá uma nessa observada. questão. Que às vezes a pessoa pode até chegar a ocupar, mas chegar lá não conseguir se desenvolver. Não funcionar, e porque não não funcionar era da forma aquilo. que funcionava antes. É. Talvez. Será que talvez por causa da nomenclatura, ó, a partir de agora você é líder e a pessoa já pega uma pressão, não sei, assim. Eu penso que todo mundo pode ser líder, ser formado líder, de entender dessas necessidades, desse desenvolvimento, ter essa coragem também para liderar. Mas aí vai do que eu estava falando de ter processos, entendeu? Você tem que ter um processo muito bem claro. A pessoa precisa entender para onde ela está indo, por que ela está indo. Treinar, inclusive, a equipe para aceitar aquela pessoa na nova posição, porque era uma pessoa comum no meio de todo mundo, que se dava bem com todo mundo. Aí você tira aquela pessoa dali, sem mais nem menos, e leva ela para um lugar de uma posição diferente. Vai acontecer o que você falou, né? Todo mundo ficar olhando, agora lá é líder, ó. Olha E lá, por que ela e não eu? amiguinha do chefe. Pode acontecer. Pode acontecer? E por que ela e Então, não se eu? não tiver esse processo todo desenhado, explicado, justificado, fazer toda essa transição, aí não funciona. Acaba meio que se perdendo, né? Sim. Papo cabeça. Não sei se eu estava tão preparada. Gosto pra disso. Isso. Gosto. Estamos falando aí, ó. Realmente é um confrontar para confrontar. Gostamos de confronto nesse podcast. Vamos para a próxima pergunta. Muitas vezes a sociedade espera que sejamos fortes o tempo todo, principalmente nós, mulheres. Né? Como diferenciar a coragem de simplesmente ignorar o medo? Nossa, pergunta aí vem rasgando, hein? Como diferenciar a coragem de simplesmente ignorar o medo? Primeiro, eu acredito que é uma posição de autoanálise, de se avaliar, porque não que eu esteja falando assim, eu tenho um livro, Confrontar para Confortar, e nesse livro eu falo sobre o medo. O medo, todo mundo critica o medo. Vai com medo mesmo. Uhum. E nem sempre. Tem coisa que a gente vai com medo e a gente se lasca. Por exemplo, eu tenho um pânico muito grande, eu nem gosto de ficar falando disso, que parece que a qualquer momento vai aparecer do meu lado, uma cobra. Eu tenho muito medo de cobra. Sim. E o medo no nosso cérebro, isso é PNL puro, no nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa. Sim. Se eu tenho medo de cobra, porque a cobra pode me fazer mal, certo? Certo. Então, eu vou me defender de alguma forma, ficar longe. Eu evito mato, por exemplo, porque eu tenho medo de cobra. E o meu organismo está falando, meu cérebro está falando para me manter distante daquilo. Então, se você tem medo de alguma coisa e você precisa se manter distante daquilo, alguma coisa tem. Sim. Essa coisa pode ser preparo. Por exemplo, medo para fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes. Esse medo pode ser falta de preparo. Se eu me preparar, eu vou conseguir fazer. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, mesmo, de verdade. Eu não me daria bem, por exemplo, fazendo medicina. Sim. Mas porque eu não quero, porque se eu estudar, minha filha, eu vou me dar muito bem. Talvez vai ser um pouco mais desafiador para uma pessoa que já tem lá no DNA um negocinho da área da saúde, de biomédica e pá. Vai fazer mais sentido para ela ou vai ser menos complicado. Para mim pode ser mais desafiador, mas não quer dizer que eu não consiga. Só que se eu deixo, e aí vem a questão da coragem, se eu deixo o medo me paralisar,
Aí é um outro assunto. Porque também vem o mecanismo de defesa. Tem pessoas que, quando têm medo, elas ficam estáticas. Sim. Algumas correm, outras gritam e outras simplesmente paralisam. Não tem reação. Não tem consegue reação. esboçar. Não consegue Reação. emitir nenhuma resposta, fazer nada. E aí a gente traz pra vida, pro mercado de trabalho, pra vida, pra carreira, pro namoro. Você tá com medo de namorar, você não vai namorar, não vai fazer nada, você não vai mandar uma mensagem, não vai responder a mensagem, você não vai fazer nada. A pessoa te chamou pra sair, você, sem querer, você falou que vai. Mas no dia anterior você cancela, porque você não consegue. Você pensa, você trava. Trava, é uma resposta do organismo. E aí são dois paralelos. O primeiro, do medo de realmente de emitir sinais, cuidado. Vai com calma. Sim. E aí tem toda outra trajetória que pode Da ser preparação. de alguma, além da preparação, pode ser alguma coisa, pode ter tido algum trauma. Sim. E aí você acha que o seu cérebro vai deixar você voltar de novo lá para sofrer aquilo de novo? Não. Vai Não insistir. vai. Exatamente. Vai e aí insistir. entra a coragem. Eu tenho essa questão do medo na questão da direção. Eu dirijo, Aham. demorei para conseguir ter nem para tirar a minha CNH. Ai, eu lembro. Fui com medo, tirei. Com poucos meses de habilitação, eu consegui a proeza de bater o carro no estacionamento parado, de dar PT em um carro e o outro ter que consertar no estacionamento do trabalho. Já tinha o medo ainda. E aí aconteceu isso, entendeu? Aí eu travei. Eu não vou pegar carro, eu não vou dirigir nunca mais. A carteira vai virar, minha habilitação vai ser mero enfeite ali agora. Só que aí acontecem as coisas da vida. Eu falo assim, gente, mas aí eu queria tirar a carteira porque eu queria ter um pouco mais de liberdade, porque tudo eu tinha que pedir para o meu companheiro me levar. Preciso no supermercado. Pode me levar? Preciso. Até quando eu vou precisar? Então, aí eu comecei a ir com medo mesmo. E, tipo, até hoje eu entro assim no carro, respiro fundo e fico na minha cabeça qual caminho eu vou fazer, que eu vou evitar, que eu vou pegar trânsito, que não vai ter tanto pedestre, que eu não vou precisar fazer controle, tipo, que eu vou conseguir estacionar sem ter que fazer baliza. Então, tipo assim, de dar, às vezes, taquicardia mesmo, assim, sabe? De eu ficar nervosa, de tremer, de ficar... É estímulo do o organismo. estímulo mas é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa que eu tenho, que eu tinha medo. Encarei esse medo de certa forma. Teve coragem. Vencendo e não satisfeita. Agora você vai falar assim, que loucura que é essa? Tá tirando carteira de Eu tô moto. tirando carteira de moto. Ai, arrasou, maravilhosa. Eu tô lá, firme, forte, não sei se tão firme, tão forte. Tô lá apanhando pra fazer a tal da... Tem uma rampinha lá que a gente tem que fazer um controlinho nela, sabe? Mas é isso, é uma coisa que também que eu tô precisando, porque tem um horário de trabalho meu que não bate com o do meu companheiro e às vezes eu tenho que acabar entrando no ambiente de trabalho mais cedo para poder ir de carro com ele, sendo que tem para ficar esperando dar o meu horário, sendo que tem uma moto na garagem parada lá. Ai, maravilhosa. Aí eu falei assim, gente, vou encarar. Vou com medo mesmo, seja o que Deus quiser. E a gente precisa entender de onde vem esse medo. E é isso. Se ele é mais racional, se é mais emocional ou se é mais psicológico. O que a gente pode fazer com ele? Se eu preciso fazer uma terapia, se eu preciso comer um chocolate, se eu preciso tomar uma água, se eu preciso respirar fundo. Sabe? Se eu preciso entrar no carro primeiro, ter aquela tremida, se eu preciso entrar numa autoescola para tirar para adicionar uma carteira de moto. Então, eu entendo que é assim que funciona, sabe? Esse limiar, assim, entre medo e coragem. A gente precisa ter uma... Porque você tem um medo, porque o carro é um negócio muito sério, entende? Sim. Então, e além do que, a maioria de nós, a gente faz 18 anos que a gente quer tirar carteira. Tirar carteira, porque a gente tá brincando de boneca lá. Então, porque quando eu crescer, eu tiver meu carro, quando eu tirar minha carteira, funciona desse jeito. Sim. É uma coisa que a gente quer muito. Sim. Mas aí a gente cresce e vê que carro não é que nem o Hot Wheels, mas é um pouco às vezes mais sério. Eu penso, será que é o que a gente quer muito mesmo? Ou às vezes as circunstâncias, a situação, a sociedade impõe? Porque eu, no caso, eu acho que eu não tinha isso. Confrontos de, tipo, aqui. eu quero, vou fazer 18 anos, eu vou tirar carteira de carro. Não sei, vou ser sincera, nunca passou pela minha cabeça, nunca tive vontade. A minha verdade mesmo, eu falo assim, gente, eu queria ser herdeira. Nossa, pagar um motorista, entendeu? Um bom ponto, um bom ponto. Mas aí eu precisei, entendeu? Eu acho que tem foi isso necessidade. Também. Tem foi isso. essa questão da...
Tem da isso, necessidade. Porque... eu vejo muito isso também, dessa questão da sociedade, trazer essas coisas pra gente. Eu acredito que também faça bastante sentido isso que você trouxe. Um grande confronto, inclusive, porque a gente se pega fazendo aquilo que parece mais comum. A gente entra no senso comum. Sim. E, inclusive, a geração Z vem sendo muito criticada porque a geração Z não quer mais tirar carteira. Prefere andar de aplicativo. Entendeu? Tem o Uber, tem Tem. o ônibus, tem o metrô. É mais barato, mas mais pra que barato. manter um carro, meu amor, é assim, um filho. Não sei se, assim, não é 100% seguro, que a gente, às vezes, acaba deparando com algumas, né? Sim. Ainda mais sendo mulher, a gente algumas sofre. reportagens de Aham. mulheres que já sofreram, né? Abuso Sim. de fato, Sim, sim. por pegar um Uber, enfim. Mas cai muito nisso que você falou também, A praticidade. tipo, a praticidade. Muito Você tem mais um carro hoje em barato. dia, gente, realmente é o que você falou. É gasto. É muito gasto. É muito gasto. É É gasto. um baita investimento. É como se estivesse criando um filho. Você acabou de fazer um negócio, daqui a pouco seu pneu furou, você fala, putz, grilo, daqui a pouco tem documento para pagar. Tem milhões de coisas. E aí, se eu posso optar por uma coisa que vai facilitar a minha vida, por que não? E aí vem a sociedade, a gente não sabe, mas por que você tira carteira? Porque você já fez 18 anos, você vai tirar carteira? Vai tirar carteira. Não quero. Aí entra a coragem de falar não, Aí que você a gente fica tinha falado acomodado. antes, né? Ah, porque fulano de tal na sua idade já tirou carteira, já tem carro, já tem moto, já... Problema do fulano de tal, meu bem. Então, eu não quero, não me identifico, não quero. É igual você falou, tem essa questão, hoje em dia tem várias formas. Eu falo aqui em Cambuí, apesar de ter crescido bastante, alguns bairros distantes, assim, mas para quem mora mais próximo ao centro, assim, tem muita coisa que prefere, consegue fazer, assim, a pé, né? Sim. Sem ter a necessidade de, tipo, preciso no supermercado fazer compra. Tem o entregador. Até para viajar. O supermercado tem esse eu não sei serviço. Eu nunca usei porque eu soube assim depois, mas tem o ID jovem que as pessoas viajam assim ou muito barato ou de graça, um cadastro que você faz. Eu não sei até que idade exatamente. Você que é jovem, que está nos assistindo, procure saber. Você pode viajar de graça É 29 ou muito anos, barato. não Aí, ó. me falha a memória. Entendeu? Então, para que você... Ai, mas compra um carro para você viajar. Não quero viajar de ônibus, eu durmo. Não preciso, não preciso procurar estacionamento, não tenho o risco de estar acordado dirigindo. Descansado, dormindo. Então tem essas facilidades. A geração Z não tá mais preocupada. Aí, quero comprar carro. E outra coisa, o tanto que a gente tá poluindo o mundo por causa de carro, entendeu? Sim. Tem família que tem 5 carros, não precisa disso, não. A geração Z já entendeu isso. A minha mãe costuma falar, eu acho assim, engraçado, ela fala que Cambuí tem mais carro do que gente. Tem! E Se muitas for das vezes eu contar paro direitinho. pra pensar que realmente... Às vezes a gente não acha lugar para estacionar mesmo com zona azul. Não, mas é igual você falou, às vezes uma família de 5 pessoas, no mínimo, o pai tem um carro e a mãe tem um outro carro. Às vezes sem... Não sei, eu não vou falar porque eu não sei se... A gente não sabe a da realidade. realidade, necessidade da pessoa. Mas tem isso, né? Da questão o de ter só também, né? Tipo assim, eu tenho um carro. Acho que tem muito isso também. Daí tem esse ponto que você falou. Eu acho que a sociedade às vezes põe um pouquinho assim, a gente nem percebe. Quando vê, já tá dentro do negócio. É meio involuntário, igual eu falei. É a questão que você tá falando da faculdade, né? A questão da faculdade. Isso, eu me peguei nisso. Fiz faculdade porque terminei o ensino médio e estava trabalhando, normal. E vi assim, falei, nossa, faz 2 anos, 3 anos que eu estou parada e eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E eu vou fazer uma faculdade, mas vou fazer uma faculdade do quê? Dentro das minhas condições, assim, porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade renomada, cara. E, ao mesmo tempo, eu também não tinha condições de estudar para passar numa federal. Porque tipo, eu entrava para trabalhar 7 horas da manhã. Saía às 5 da tarde, né? Saía às 5 da tarde para tomar banho e pegar o ônibus e ir para a faculdade. Inclusive, tem um... Ai, gente. Tem um episódio que... Na faculdade, já na faculdade, uma vez...
assim, a gente estudando à noite, a maioria do pessoal que estuda à noite é porque tem que trabalhar durante o dia para poder ter o dinheiro para pagar a faculdade para você ir à noite. Faculdade, eu, pelo menos, a van. esse era a faculdade, a van, o ônibus. Era muito assim, era o meu caso e de várias pessoas da minha classe, assim. E uma vez um professor falou assim, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Esse tipo de comparação, esse tipo de pergunta, assim, realmente me pega, sabe? Eu fico... É tipo você chegar e falar assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Quem quer, Então, consegue. Quem quer, consegue. Você não se esforçou o suficiente. Que Se fulano ótimo. de tal conseguiu, você também consegue. E eu nunca mais esqueci isso, entendeu? Nunca mais esqueci. O que você faz? Eu falei assim, putz, né? Pensei assim, eu acordo às 6 horas da manhã, porque eu tenho que entrar no trabalho às 7. Saio às 5, vou para casa, tomo banho, tenho que pegar o ônibus correndo. Vou para a faculdade, assisto aula até 10 horas da noite. Com sorte, você chega em casa às 11, 11h30, nessa Fernão Dias aqui, que todo mundo, principalmente pro lado lá do Canguava, de Extrema, que no caso eu estudava em Extrema. Quando você tiver sorte de não pegar trânsito, acidente, aconteceu já da gente, do ônibus ficar parado, a gente virar à noite na rodovia esperando liberar, da gente chegar tipo 4h30 da manhã para chegar e trabalhar, entendeu? Então teve essa questão, assim, eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né? E vou fazer uma faculdade. Ah, você vai fazer faculdade do quê? Do que você gosta? Eu não sabia do que eu gostava. Eu vou ser sincera, até hoje eu não sei do que eu gosto. Eu gosto de fazer tal coisa. Entendeu? Mas a sociedade, de certa forma, assim, né? Impunha e eu ficava me cobrando muito também, porque eu via muitas meninas e meninos da minha idade que estudaram comigo no pré, no colegial. Eu trabalhando, assim, atendendo essas pessoas, eu falei assim, nossa, ela está fazendo faculdade de medicina. Ela vai formar médica e eu estou aqui, praticamente com a mesma idade. É igual eu falei, tipo, cada um tem a sua realidade. Pode ser que a família dela tinha condições de estar fazendo, de executando aquilo no momento. E eu não, mas eu ficava com aquela cobrança. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Fui, não gosto de cálculo, não gosto de matemática, não vou fazer. Não vou fazer nada que envolva engenharia. E fiquei com aquele... Eu tinha, pelo menos, na cabeça aquilo de pensar, também não vou fazer administração, não, porque administração também tem que mexer com cálculo, não sei o quê. Algumas têm que mexer, mas eu falei assim, não vou ter jeito. Aí eu falei assim, gente, olhei lá, falei assim, vou prestar vestibular, vou fazer direito. Vou fazer direito. Fui lá, porque tinha que fazer alguma coisa na minha concepção. Prestei vestibular em faculdade particular, dentro de um orçamento que eu trabalhando, que eu conseguiria manter aquilo, e fiz o vestibular e entrei para a faculdade e fui fazendo, fui só indo. Tipo assim, no automático mesmo, sabe? Fui só indo. E teve uma época assim que eu achei muito, não é que é engraçado, mas assim, acho que é importante falar, que tinha um atendimento psicológico na faculdade. Que aí você marcava um horário lá com a psicóloga, e você chegava lá e conversava, enfim. E eu me peguei muito nesse dia que eu cheguei lá e ela falou assim, e eu estava no meu 4º ano de faculdade. Tipo, quase formando, ia faltar só um ano. E ela simplesmente falou assim, mas por que você está aqui? O que você está fazendo? E eu parei assim. Eu não sei. Eu não sabia. Não tenho resposta para essa pergunta. Não tenho resposta para essa pergunta. Eu não sabia, porque eu simplesmente Hoje você diria para ela, olha, a sociedade impôs que eu tinha que fazer fui faculdade. No automático. E eu me parei assim, tipo, eu saí chocada de lá de dentro, porque eu não sabia responder para ela. Como assim você no 4º ano de faculdade? 4 anos vindo para a faculdade, fazendo curso entre provas e seminários, e enfrentar a estrada, e isso, aquilo, sem saber o porquê que você estava ali. E eu concluí a faculdade, concluí até então, e com isso. Aí eu me parei, gente, 4 anos eu estou vindo aqui, e eu não sei o porquê que eu estou aqui.
Porque tem gente que vai porque eu gosto, porque é meu sonho, porque, enfim, tinha um porquê, tipo assim, eu não tinha, de certa forma. É uma vontade que eu tenho, é um sonho, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, eu quero advogar, eu não tive nada disso. Eu simplesmente prestei vestibular, passei e fui indo. Estou aqui formada, bacharel em Direito. E não sei. Toma aqui meu diploma. É muito isso. Eu tenho diploma, não tenho OAB, não prestei, não fiz. Tenho muito essa cobrança também de ter que fazer a OAB. De ter que fazer a OAB. Aí eu fico me pegando, assim, tem a cobrança familiar, tem a cobrança de colegas. Mas você fez faculdade de Direito para quê? Aí chegou até aqui, vai até o final. Aí eu estou me preparando para fazer a OAB, mas não é aquela coisa que eu falo assim, eu quero fazer. Sabe quando você fica com aquilo, tipo, eu quero fechar... Só para o povo parar de me encher o saco. Eu quero fechar, eu quero encerrar o ciclo. Não, assim, um pouco, vou ser sincera, um pouco pela cobrança. E depois eu passei a me autocobrar também. Aí eu falei assim, então, gente, vou ter que fechar esse ciclo. Vou ter que prestar pelo menos a primeira vez, ver como é que é. Se não der na primeira, vou na segunda, porque tem muito isso também, do medo de errar e de não passar. Aquilo assim, que a gente estava falando do medo paralisar, né? Paralisar na primeira. Então, às vezes, eu, assim, não prestei a OAB por causa disso. Eu fico procrastinando, levando, vou fazer, e emendo fazer outras coisas sem ser. E tem muito de expectativa também, né? Muita expectativa. E aquele medo, tipo assim, e se eu não passar? Expectativa que às vezes nem nossas são. Então, e aquela coisa, e se eu não passar? Que fica aquela coisa de ter que passar em primeiro. E não é assim. Eu conheço pessoas que passaram de primeira. Conheço pessoas que passou na quarta, na quinta vez. Eu conheço pessoas que fizeram OAB umas 15 vezes e não passou e seguiu outra vida e bola para frente, fez outro curso, sim, identificou no outro curso. Hoje em dia exerce, está super bem, super, tipo assim, então... Como as histórias são muito diferentes, né? Não adianta a gente querer pautar a coisa em pedra e é aquilo e ponto, e não é. É aquilo, vai ser aquilo e pronto, acabou. Se a gente não tiver coragem para falar, não vou fazer OAB porque eu não quero. Pronto. Então, mas aí eu já Você decidiu que agora... Eu já decidi... Não, mas eu já cheguei a responder, às vezes, assim, pra pessoa. Mas por que você vai... Tipo, porque eu não quero. E a pessoa não aceitar. Como assim não quer? Entendeu? Seres humanos. Da pessoa, tipo assim, achar que eu fui grossa na minha resposta, sendo que era aquilo ali mesmo que eu queria falar. Eu não queria ficar fazendo rodeios, porque eu já estava cansada. Vou fazer sim. Ano que vem, na próxima vou fazer isso aqui. Não, teve um dia que eu estava, acho que tão bitolada, tão assim que a pessoa viu. Por que você não fez? Porque eu não quero. E aí, tipo, como assim? Você me respondeu dessa forma, direta, porque você simplesmente não quer. Ou, tipo, como assim? Você estudou 5 anos? E você não vai fazer OAB. Nossa, você não fez até agora. Uma dúvida incrível na cabeça das pessoas, né? Quando a gente decide tomar o rumo da nossa própria vida. Sim. De tomar escolhas por nós mesmos. E essa questão de a gente colocar expectativa no outro é terrível. É terrível. Terrível. A gente está todos os dias trabalhando, estudando, fazendo a nossa vida, fazendo o nosso negócio. Mas cada história é uma história. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem uma cultura, uma vontade, um desejo, um sonho. Teve uma vivência, né? Cada pessoa... Não adianta a gente querer impor algo que não faz o menor sentido na vida da pessoa. E muitas das vezes, a gente volta na coragem, né? Acaba fazendo porque não teve coragem de falar inclusive, não. Inclusive, a própria coragem de aceitar aquilo que o outro quer. Que o outro quer. A Marília não quer fazer o OAB, ok, aceito. Não quer fazer, tudo bem. Não quer fazer, nossa, que legal que você não quer fazer. Então, Pronto. Pronto. Tem um negócio que eu vi uma vez que eu achei assim, maravilhoso. Eu não vou repetir exatamente como estava escrito, porque eu não lembro. Mas, assim, no geral, dizia assim que as pessoas sempre perguntam em quem você formou, quanto que você ganha, onde você trabalha, o que você faz. Ninguém pergunta, você está bem? Como é que você está com a sua decisão? Como é que você está hoje? Vamos tomar um café para a gente falar de nada, para falar da vida, de você, como é que você está enquanto ser humano, não com uma carreira, com um cargo? Porque tem pessoas que querem muito conquistar status, isso. Né?
Justamente. O status. Tem pessoas que querem muito conquistar isso, mas a outra pessoa não tem coragem de admitir que aquilo não é a minha vida. Não é sabe? isso que eu quero. É. Também. E fim de papo, não é problema meu. Vamos ter coragem de deixar o nosso, aceitar. né? O centro aqui não sou eu. Se eu tô falando com você que você quer fazer ou não quer fazer, é a pessoa que vai dizer. Não sou eu. Sim. Dói, mas passa. Ai, adorei. Dói, mas passa. Mas às vezes eu me pego muito pensando, assim, eu queria dar umas respostas que eu faço, vou ficar na minha. Respira. Eu respira, porque, né, eu vou ser a grossa, eu vou ser assim, educação. É muito disso também, as pessoas não aceitam que a pessoa tem aquele posicionamento, é aquilo, não quero, não vou. Eu tinha muito isso de não quero, não vou, não posso. Ficava inventando. Mas o ano que vem eu faço. Não sei o quê. Tentando justificar uma coisa que você já tinha decidido. Uma coisa que já tinha né? decidido, você não tinha, assim... Você fala não vou falar porque senão, né, eu vou estar sendo a chata, a grossa. Encheram tanto que você acabou mudando de ideia. Então, acabei mudando de ideia e estou me preparando e seja o que Deus quiser. Mas eu estou procurando não ficar com esse fardo, entendeu? De, tipo, eu tenho que passar. Se eu prestar prova e passar da primeira, bem. Se eu não passar, vou para a próxima. Se eu continuar e falar assim, gente, não é isso mesmo, não quero prestar mais, não deu, chega. Vai ser também, entendeu? Eu estou procurando, assim, de certa forma, ver o meu lado, as minhas vontades, entendeu? Eu não vou ficar sofrendo, me martirizando, tendo, sei lá, ansiedade, desenvolvendo, né? Porque toda vez que a gente toma uma decisão que não é nossa, que é para, sei lá, para agradar alguém, a gente acaba tirando uma parte muito grande nossa. Sim. Que é o tal de ceder. Cada escolha uma renúncia. Isso. Escolho uma coisa pra mim, que não é sobre mim, que é porque a sociedade quer, porque outra pessoa quer. E aí eu vou renunciando, eu tiro uma parte de mim muito grande, sabe? Eu tiro um pedaço de mim pra doar pra outra pessoa. E aquele não era o momento que tudo bem a gente doar algo de nós pra outra pessoa. Mas nesse sentido, fere só a mim, que eu tiro uma parte de mim que pode ser que essa parte nunca mais volte. Tô ali servindo a alguém que nem sabe onde eu moro, não sabe o que eu faço, não dá um prato de comida pra mim e tá querendo a todo custo que eu faça não paga minhas raio contas. da OAB. Por favor, né? Cai muito nisso também, não paga minhas contas. Esteja me poupando, por favor. Por favor. Qualquer oportunidade de me poupar, não perca. Não. Ai, adorei. Vou adquirir. Qualquer oportunidade de me poupar, não perca. Isso. Ou qualquer oportunidade de ficar em silêncio. Fique. Ai. Vamos lá, vamos dar continuidade, vamos para a próxima. Bora. O que você diria para quem acha que não tem coragem suficiente para mudar de vida ou carreira? Para quem não tem coragem suficiente. Primeiro, eu tenho que entender se é isso que você quer mesmo. Porque eu amo falar sobre coragem, porque eu tenho isso para mim muito claro, que coragem não é só sobre fazer, é sobre não fazer. E aí, o que você diria para quem precisa mudar de carreira ou de vida, enfim, é saber se é isso que você quer. Porque, às vezes, você quer muito e só não tem coragem. E, a partir do momento que você quer, e não estou dizendo que querer, né, que basta querer, não é isso, mas o querer, ele é uma grande válvula de impulso. Se você entender o que você quer, se você entender o ambiente que você vive, se faz sentido... E aí, voltando no tal do vai com medo mesmo, não é bem por aí, tá? Analisa certinho, porque o medo quer, sim, dizer alguma coisa pra gente. Mas eu diria que você precisa conversar com pessoas que já estão nesse lugar, sabe? Se for mudar de carreira, por exemplo, quais são as pessoas que estão nessa carreira já que podem te impulsionar de alguma forma, te ajudar, te dar um conselho, te dar uma dica, te mostrar os pontos fortes e fracos desse lugar, porque às vezes a gente enxerga uma outra carreira só com bons olhos, só com a parte boa. A gente vê só quando eu vou fazer direito, por exemplo, como você fez. Então, você é advogada, vou ter um escritório, você é assim, você é juíza, você não sei o quê. Pera, tem uns negocinhos aí no meio do caminho que às vezes você não sabe. Então, fale com pessoas reais que vão te mostrar, de fato, o que funciona. Você pode seguir pessoas, né? A gente está num mundo muito digital, então você pode ver podcasts como esses, você pode seguir pessoas que falam sobre isso, mas cuidado com os filtros. Sim. Porque as pessoas... Eu mostro aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Entendeu?
Eu nunca fiz um story no banheiro, por exemplo. Tem gente que faz. Então, aí, cada um com o seu negócio. Então, o que, que você quer ver? Essa pessoa é de fato real? Porque as pessoas também confundem o tal do vida real com expor a vida muito abertamente. Então, você entra num espaço que você está buscando uma decisão, porque a gente toma cerca de... Ai, cara, não sei, não vou te precisar o número exato agora. Pesquisa para mim, por favor, quantas decisões a gente toma por dia. Só para eu falar um número assim mais próximo possível. A gente toma muita decisão por dia. Sim. Decido, parece bobeira, mas eu decido segurar isso aqui. 35 mil decisões por dia, de acordo com Cerca, a artificial do Google. olha, cerca de 35 mil decisões por dia. Pensa Gente, bem. Mas pensa que às vezes a gente nem se dá conta. de Nem que a se dá gente conta. decidiu tudo isso durante o Nem dia. se dá conta. Por isso que a gente É chega no tão final do dia automático cansado pra caramba, esgotadíssimo, que a gente está o tempo todo decidindo. Então, se você vai mudar de carreira, vai tomar uma decisão, é uma decisão muito grande. Sim. E para tomar decisão, a gente é feito de estímulos. Então, são estímulos das pessoas, estímulos das opiniões, estímulos do relacionamento, estímulo do marido, do namorado, namorada, da parceira, de qualquer pessoa, estímulo do ambiente, estímulo Da de mãe, onde do a gente pai, veio, de estímulo onde a gente veio. da gente onde a gente viveu, estímulo do meu passado, estímulo do último emprego que eu tive. É tudo estímulo. Se você estiver num lugar que te estimula de uma forma negativa, não vai ser legal. E também, inclusive, as formas negativas, elas podem fazer com que a gente cresça e tome decisões. Porque isso vai ser ou vai ser o impulsionador, ou vai ser o limitador. E aí é só tomar a decisão. E ver, sabe? Estar presente em lugares que vão, de fato, te ajudar a mudar de carreira e ter coragem para tomar uma nova decisão. Porque são, por dia, 35 mil decisões, tá? Se você fazer a continha por mês, olha... Gente, eu tô abismada agora aqui. 35 mil decisões. A gente tem que tomar 35 mil decisões por dia. E às vezes uma única Muda tudo. muda tudo e a gente se pega mais aquela também. Que você E ainda precisou mais tomar quando a gente aquele fala de dia. mudança. Essas mudanças elas podem impactar a minha vida, pode impactar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Se eu decido mudar de emprego com um horário diferente, vai impactar o horário dos meus filhos, o horário do meu marido, o horário da minha mãe, do meu pai, da minha rede de apoio, de todo mundo. Então, aí? essas mudanças, elas são muito importantes. E aí a gente volta no ego, porque assim, a gente tem que pensar muito na gente, claro, porque Sim. eu sou o tomador de decisão, então tem que ser bom para mim. No entanto, às vezes, volta no que eu estava falando sobre doar uma parte de mim. Tem coisas que eu não vou poder decidir porque tem outras pessoas dependendo de mim. Isso. Entende? Isso que eu ia Então, ponderar tem agora. esse negócio do ego, tem o negócio da sua rede ali, da sua família. Tudo tem que ser colocado na balança. Tomar decisão, eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida. Às vezes dá vontade de simplesmente não decidir. Não decidir. Mas a gente precisa. Não pode Às vezes você decidir, não decidir. Não dá. Às vezes a gente para e pensa, eu preciso decidir isso agora. E às vezes tem. E Então, às vezes é isso, é o você não querer decidir. Porque qualquer decisão que você tome ali vai impacta impactar. muita coisa. Então, se vai fazer uma mudança de carreira, uma mudança de qualquer coisa que seja, de vida, analisa com calma. Você falou que tem essa questão da gente analisar e ponderar e ver ter estímulos positivos. Que a gente tem muito essa questão hoje em dia, que tudo está na rede. Só que nem tudo que a gente vê é o que realmente acontece, né? Não é nem 10%. Gente, pelo a amor gente, de Deus. muitas das vezes, acaba vendo o que a pessoa quer mostrar. Sim. Então, acho que, às vezes, essa questão também da gente, né, escolher através do positivo, mas será que aquilo ali que a pessoa está mostrando, que eu estou vendo, realmente é só aquilo ali? Porque Nessa a gente questão vê da só um carreira, recorte, se a gente for fazer entendeu? uma análise de carreira, por exemplo, eu quero ter uma carreira nova hoje, vou pesquisar, vou separar ali 10 perfis e vou decidir qual que vai ser a minha nova carreira. Pelo menos ter um primeiro filtro. Dessas 10, vai ter no mínimo 7 pessoas vendendo curso te ensinando a ser milionário. E a única pessoa que fica milionária é ela. Ensinando curso de como dar curso. Ensinando curso de como dar curso. O mundo digital é maravilhoso, eu não estou falando nada contra o mundo digital.
Mas você precisa filtrar e entender de fato se essas pessoas entendem o momento da sua mudança. Sim. Se faz sentido para você, para sua realidade de hoje. Procurar agora. um estímulo positivo que realmente seja positivo. E de pessoas o mais reais Mais reais possíveis. É difícil a gente encontrar isso hoje em dia, Sim. porque, inclusive, eu trabalho com posicionamento de carreira, com personal branding, marca pessoal. O que acontece? A gente precisa se vender. Então, a gente precisa vender uma imagem. Sim. Isso é ponto. A gente fala de arquétipo. A gente vende um personagem na maioria das vezes, entendeu? Tem o arquétipo da guerreira, por exemplo, que é um dos meus arquétipos, que é aquela mãe guerreira, aquela mulher trabalhadora, não sei o quê. Detesto isso, odeio isso. Isso faz parte de mim, inclusive. No entanto, querendo ou não, quando você vai vender um negócio na internet, você faz uma antecipação, você usa um arquétipo. Você está criando um personagem, criando um negócio para vender. Pra atingir E a gente cai público naquela rede. também Específico. específico. Aquilo é estudado, é Aquilo. métrica, entendeu? Uhum. É errado? Claro que não, gente. A gente vive num mundo de marketing e tal, você faz parte. Inclusive, estudem sobre isso. No entanto, se você não usa com o filtro necessário para buscar as pessoas certas, que vai servir de estímulo positivo, você pode tomar uma decisão errada, baseada em coisas que você viu que acabam sendo fantasiosas. Sim. E aí você, meu amigo, vai se lascar. Aí você acaba se frustrando. Se frustra, ou toma uma decisão Ou toma uma decisão errada, errada ou e- vai para uma carreira errada que não tem nada a ver com você, porque o que acontece? Esse mundo de tendências, a gente entende o que funciona mais e o que funciona menos. E o que está em alta, o que é trend lá, a gente sabe que é legal, faz sentido. Aham. Mas será que essa tendência faz sentido para você de fato? Sim. Será que é isso que você gosta? Será que é isso que você quer mesmo? Ou você vai só seguir a manada. É o porque tá na trend, é o que tá funcionando, é o que tá vendendo, Pode é o não que ter tá nada a ver vindo. com você. Pode não ter nada a ver com a sua história. E aí você quer porque tá lá na trend, todo mundo falou. E não funciona assim. Já dizia a nossa mãe. Você não é todo mundo. Ponto. E é isso, gente, até hoje. Você não é todo mundo, a gente não é todo mundo. Então- Somos seres individuais. E é uma análise... Procuramos ser, pelo menos. Eu tô procurando ser individual. É melhor que sejamos. Melhor que sejamos. É interessante a gente ter uma autoanálise e autoconhecimento muito forte. Que Sim. dá um pouco de trabalho também. Porque aí a gente não absorve qualquer coisa. Não é qualquer coisa que engana a gente. Não. Você vê um negócio ali, você fala, isso aqui não é bem por aí, não. Aí você vê outro, você fala, isso aqui é real. Ou então você pondera, porque também a gente vai observando as pessoas. Você sabe quando a pessoa está querendo te vender, e quando a pessoa está sendo muito real, ela vende, você nem percebe. Sim. Primeiro, quando ela é muito especialista, e tem gente que é super picareta. E você vai tomar decisão baseada num picareta? Você quer mudar de carreira baseado num picareta? Não dá. Pensa. Inclusive, poderia citar nomes, porém, Vamos não estar tem dinheiro para evitando. pagar advogada, não tem OAB para advogar em causa própria. Então, Eu estaria vários, vamos, mas a minha advogada, ela ainda vai fazer OAB. Vamos, guardar. Passaram vários pela minha cabeça agora. Então é isso, assim, para resumir essa pergunta, eu acredito que a gente precisa tomar decisões baseadas em estímulos e precisamos ter o máximo de estímulos coerentes, corretos e honestos possíveis. E mais uma vez, coragem. Coragem. Porque qualquer decisão ali... Ainda mais dessa questão de mudança, né? Vai mudar de carreira, mudar de vida. Sei lá, terminar um relacionamento. Tem gente que vai falar pra você... Às vezes você não tá bem no relacionamento, que é normal, né? A gente que tem relacionamento, a gente sabe que não é fácil. Tem coisa que realmente te indica que você para desse traste. Mas tem coisa que às vezes não é isso. E a pessoa vai falar, larga a mão, desiste. E às vezes não é assim. É. Então, se você não tiver uma cabeça boa, não tiver um estímulo correto, não tiver um filtro certinho, você vai fazer coisas que não é para você fazer naquele momento. Então, assim, vai com calma. Isso E tenha coragem, principalmente, para filtrar as Pra coisas. filtrar. Porque não é fácil você Não. filtrar. Não é fácil. É muito fácil, assim, você cair e... com a manada, né? É. Simplesmente O tanto de informação que a gente recebe o tempo inteiro. filtrar se aquilo realmente, de fato... é aquilo mesmo. Eu recebi... a gente recebe direto mensagens, informações, fake news. Tem coisas que é tão bem feita que dá pra gente cair. Dá pra acreditar. Dá pra acreditar.
Inclusive parece, não é possível que é mentira. Aí você vê, realmente era mentira. Realmente era mentira. Se a gente não tiver um filtro suficiente, Você acaba... a gente cai. Então, Facinho. cuidado. Cuidado. Vamos lá. Só pra complementar nesse negócio de coragem, ainda falando desse filtro, assim, de aceitar qualquer coisa, ver qualquer coisa, achar que é verdade. Às vezes acontece da gente, por não ter coragem de se questionar e de perguntar e tal, a gente, às vezes, por exemplo, você conhece alguém que para você é uma pessoa muito confiável, extremamente confiável. Eu, por exemplo, sei lá, você me conhece, eu postei um negócio. O que você vai falar? Imagina que a Josi ia postar uma fake news. Então é verdade. Mas não era. Mas não é. Entende? Então a gente precisa ter essa coragem para filtrar e até para bater de frente, para confrontar, sabe, essas ideias. Mas não, realmente é ela. Olha, gosto de você, você é legal, você é gente boa, mas isso aí... Porém, não me identifiquei com isso aí. Não, tem algumas... O filtro da coragem Tem o passa filtro por da coragem. muitos. E agora você falou, eu parei agora para pensar que realmente tem alguns que eu olho. Eu gosto de você, tenho um carinho, tenho uma afeição, enfim, mas isso daí não Faz sentido, não. não fez muito sentido e acredito que tem muito disso de outras pessoas que comparam com a gente também, né? É, muito acontece. Nossa, não A gente acredito. não precisa brigar por causa disso, mas, ó, não condiz, não. Não condiz, vamos dar uma Segurada. segurada. Josi, não sei se eu tenho mais perguntas para fazer. Tá tão assim, né? Tá gostoso. Tão fluindo, tão gostoso, que dá vontade de ficar aqui e falando, conversando. Fiquemos Mas falando e conversando. tenho mais uma, sim. Não sei se é a última já, Bora. mas tenho mais uma. Hoje eu, Marília Gabriela, estou aqui me desafiando a fazer algo que eu nunca fiz antes. Ser apresentadora de um podcast. E o podcast. Obrigada. O Confronta Cast, gente. Se você pudesse dar um conselho para quem quer desenvolver mais coragem, qual seria? Nossa, se eu pudesse dar um conselho para quem quer desenvolver mais coragem. Eu acredito que... Eu vi uma frase, a Joyce postou um negócio esses dias falando assim: até o plástico vive mais que a gente. Bora viver. E é verdade, o plástico dura uma eternidade, Milhões né? de anos. É um terror. Não sei falar O agora plástico na especificamente, natureza. mas sei que é milhões de anos para se decompor. Por favor, pesquisa quanto tempo que o plástico leva para se Capaz da gente não decompor. estar aqui mais e o E plástico vai estar lá, tá ainda lá firme firme e e forte. forte. Então, o que eu posso dizer para a gente ter mais coragem é que a gente viva mais, sabe, intensamente. Porque o viver, ele dá pra gente coragem. Porque viver também não é fácil, porque às vezes a gente só sobrevive. Sim. A gente não vive, a gente não experimenta coisas novas. Ainda falando das redes sociais, que a gente é um mundo muito digital, não há o que se fazer, a gente vive muito a algoritmização. A gente só consome aquilo que o algoritmo manda. Varia de plástico, mas a média ali seria 450 anos, por aí. 400, varia o tipo de plástico, mas é de uma média de 450 anos. O plástico vive mais que a gente. A gente não está vivendo, a gente vai... Você vê um negócio, sei lá, vou pesquisar, isso aqui é um suco de uva integral. Vou pesquisar um suco de uva integral hoje, amanhã só vai aparecer suco de uva integral para mim. Sim. Eu não quero mais suco de uva, eu quero suco de maracujá. Sim. Você não tem coragem de pesquisar um negócio diferente, só vai aparecer para você a mesma coisa. Mesma coisa. Então, eu tô acostumada em tal restaurante, não muda de jeito nenhum. Você não muda nem a calçada que você vive. Você quer ter coragem? Olha, eu vou sempre por este lugar aqui, eu vou sempre por essa rua. Tudo bem, vá. Se você quer ir, vai. Você nem é obrigada a nada. Mas tenta ir por outra rua um dia só. Muda Sim. um pouquinho a rota. Um pouquinho. O nosso cérebro, não só o algoritmo, tá? O nosso cérebro, já aconteceu comigo. Eu falo que já aconteceu comigo e aí eu fui mudando. Eu faço sempre o mesmo caminho, até porque eu sou mãe, não estou me justificando. Mas eu tento fazer sempre o mesmo caminho, porque Deus me livre de acontecer alguma coisa com os meus filhos, eles sabem por onde ir, por onde voltar. Eu tento não mudar tanto, de vez em quando eu mudo e explico para eles. E aí teve um dia que eu estava indo para um outro lugar, eu saí da porta da minha casa e fui parar na porta da casa da minha mãe. Eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Olha como que o nosso cérebro é, ele repete tanto, repete tanto, que o nosso cérebro virou um algoritmo. Eles nos levam onde está habituado.
Você tá vendo a mesma Mas- coisa todo dia, indo pelo mesmo caminho todo dia. Você falou agora, eu tenho isso também. Eu acho que essa questão do meu medo de dirigir, então, igual eu falei, eu sempre tenho o caminho na minha cabeça. Eu vou por esse caminho porque vai ter menos trânsito, vão ter menos pedestre, eu não vou precisar fazer controle, enfim. E é muito isso, entendeu? Então, eu sempre acabo fazendo o mesmo caminho, Às vezes a gente faz sem querer até, né? até sem querer, pelo Eu fui no pelo supermercado medo outro de dia, arriscar, de naquela tentar. correria. E aí, do nada, quando eu vi, eu tava na porta da casa da minha mãe. Eu falei, gente, o que é isso? Como assim? Não era para eu ter vindo aqui E agora? a gente falou sobre estímulo. Tudo que a gente faz leva a estímulos. Então, se eu não consigo mudar a rua que eu passo, eu não consigo ter coragem para tomar uma grande decisão. Não dá. Como é que eu vou tomar uma grande decisão se eu não consigo mudar a rua que eu passo? Então, é um teste. Tenta uma vez passar por um outro caminho. Talvez seja mais difícil no primeiro dia, mas depois você vai testando. E você vai estimulando, porque o nosso cérebro ele tem elasticidade. Sim. É um negócio muito muito maneiro, é estímulo. muito legal, entendeu? Então, assim, na primeira vez ele vai dar um negocinho, mas na segunda já vai ser diferente. E você vai testando, 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 e isso vai para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também, por consequência. Se você começa a estimular seu cérebro com coisas diferentes, vai fazer a diferença no seu dia a dia. Se você se dispuser, tiver coragem para fazer pelo menos uma vezinha, não precisa começar grandioso, não. Sabe? Começa testando, muda a rua um pouquinho, faz um negocinho diferente. Muda o sabor do sorvete. Muda o sabor do sorvete. Eu não lembro onde eu vi, mas acho que tem muito isso, essa comparação. Tipo, você não consegue mudar o sabor do sorvete, você sempre aquele. Não dá. Não dá, que é aquele que eu gosto, é esse que eu conheço, eu vou naquele lugar, é aquela sorveteria, porque... E a gente a mudança, coragem e mudança tem muita conexão. A mudança, ela exige muito da gente. Sim. Eu gosto de mudar muito. Eu mudo de cabelo. Eu caso, a gente vai fazer, acho que 12 anos que eu moro na mesma casa. Eu sou perturbando o Anderson para nós mudar de casa, que eu não aguento mais. Preciso mudar, entendeu? Preciso ir para outra casa. Aí eu comecei assim, mudando um pouco de decoração, pintura, para eu me ver em outro lugar, entendeu? Mas já não tá resolvendo mais. Eu preciso mudar de casa mesmo, entendeu? O próximo passo O próximo caso é mudar de casa. Você foi mudando Eu preciso. o que dava ali. Agora então, já não dá mais. Agora já não dá mais. Agora eu preciso mudar de Mas casa. já começou a mudar. Já que eu começo. Agora você vê cachotando coisa lá, ela vai mudar de casa. Então, pra mim, eu gosto disso. Mas eu sei que tem pessoas que faz parte, inclusive, do comportamento dela, né? Da análise comportamental. Essa pessoa é mais analista ou planejadora. Ela gosta das coisas como são. Sim. Se tiver uma mudança ali, ela já fica mais doida. Mas não deve ser assim. Teste fazer mudança. Você vai ver como é que vai ser legal, como é que vai ser gostoso. Você testar um negócio diferente. Eu não gosto... Meu pai, uma vez, deu pra mim jiló. Eu era criança. Entendeu? Experimenta. Meu pai tem mania de experimentar coisa nova. Eu já acho maravilhoso. Eu não sou tanto assim, eu quero chegar nesse nível. Eu tenho mania de experimentar coisas novas. Você gosta? Meio que receosa, assim. Aí depois você experimenta, você fala... Mas experimento, gostei. Maravilhoso. Seu cérebro já está não treinadíssimo. gostei. Você falou essa questão do seu pai, vou te interromper para falar. Imagina. Depois você volta. Essa questão do gostar e não gostar. Eu tenho muito isso agora, hoje, assim. Mas você já comeu para você falar que você não gosta? É verdade. Já experimentou? Eu tinha muito isso. Tipo, não gosto de jiló. Mas já comi jiló alguma vez? É igual eu falo assim, Marília, o que você não gosta? Gente, eu não gosto, falo com toda certeza. Eu não gosto de... como eu falo que vendi muito na feira, agora não tem mais. Não gosto tanto que até esqueci. A minha mãe adora. Chouriço. Eu falo que eu não gosto, mas também nunca comi. Não, mas aí cai nisso. Eu já comi, eu experimentei. E aí você não gosta mesmo? E eu não gostei, realmente. Eu passei mal, porque o chouriço, ele é feito, né? Posso estar equivocada, mas o pouco que eu sei que ele é feito do sangue do porco. Eles tiram a tripa do porco, cozinham o sangue dele, colocam algumas especiarias ali. A minha avó colocava, na época, erva doce, camomila, enfim. Você amarra e você cozinha aquilo ali depois. E frita e come. E aí, uma vez, a minha mãe fritando, fazendo em casa, come um pedacinho, come aquela coisa de mãe também, né? Come, você vai comer. Faz isso, né? Come um pedacinho. Aí eu comi, eu simplesmente passei mal. Eu passei mal, de passar mal mesmo.
de hoje em dia eu não poder sentir o cheiro. Então, Entendi. quando minha mãe fala assim, eu vou na feira, eu comprei, começava a fritar, eu saía de casa, porque só o cheiro. Já, assim. Então, assim, Marília, o que você não gosta de, assim, vou falar aqui nos casos agora de, assim, específico, comida. Chouriço e dobradinha. Que são coisas que eu já comi, que eu já experimentei, que eu faço, gente, não vai. Agora Não, você pode falar não, mesmo. Não gosto. Posso falar com certeza que eu não gosto, porque eu provei, entendeu? A dobradinha eu comecei a comer, aquele negócio. Ele parece que ele só vai aumentando na boca da gente. Eu não sei se você já comeu ou não. Você pode ser que você goste, tem uma experiência. Não, nunca comi. E eu ia comendo, ia mastigando, e aquele negócio parece que só ia aumentando na minha boca e parecia que eu não ia conseguir engolir. Então é isso, entendeu? Eu não gosto. Mas você não gosta por quê? Já experimentei e não gostei. Agora você tem muitas pode falar coisas, mesmo. Posso falar que essas coisas realmente eu não gosto. Agora tem coisas que às vezes eu nunca experimentei, que eu falo assim, não gosto, mas já comi. Já experimentei. Meu pai, ele adora experimentar Não, coisa entendeu? nova e Então, ele... Eu experimento. Eu era criança, eu principalmente. nunca esqueci o gosto do jiló. Eu falo, eu sinto o gosto na minha boca. Não gosto. É igual eu sinto o gosto do Ele falou chouriço, pra mim assim, assim, não come, é gostoso, toma. Eu falei, não quero, não gosto. Ah, mas você já experimentou? Ele é bem assim, que nem você. Já experimentou pra você falar que não gosta? Eu falei, tá bom. Ele enfiou na minha boca, meu filho, eu cuspi na minha mão. horrível. Então, mas você já provou, Muito entendeu? ruim, mas eu provei. E aí, eu fico nessa vibe, sabe? De testar, pelo menos experimentar. Pelo Hoje em menos dia, experimentar. esses dias a minha mãe fez berinjela à milanesa. Ai, que Uns delícia. quadradinhos, assim. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer aquilo, mas uns quadradinhos, assim. Eu olhei aquele negócio e falei, berinjela, a milanesa. Aquela carinha assim, Nojinho, não sei, despertou. nojinho. Despertou o nojinho. Não sei. Ela falou, come pra você ver. Eu comi, menina. Eu falei, que dia você vai fazer de novo? Então, Maravilhoso, entendeu? É muito E mesmo isso. se eu não tivesse gostado, eu teria testado. É. Parece bobeira, mas esses pequenos hábitos do dia a dia, eles transformam o nosso cérebro. Mas você já experimentou? Você E aí já- a gente vai estimulando a nossa coragem. Porque você experimentar algo novo é desafiador. É. Mas isso ajuda a gente a crescer, desenvolver e até dá até repertório pra gente estar aqui no podcast falando de coragem, falando de Falando de giló, coragem, de de giló, dobradinha, de dobradinha, de chouriço. de Você tá entendendo? De provar e experimentar. Exatamente. Eu tenho muito isso, assim, quando eu vou viajar. Vou para um estado diferente, para um lugar. Eu procuro, assim, comer coisas ali diferentes. que acredito que seja diferente, que seja tradicional. Entendeu? Aí, dependendo do lugar, eu falo assim, aqui o carro-chefe, a comida, a especialidade é tal coisa. Vou experimentar. Vou gostar, não sei, mas eu experimentei, estive lá, comi, experimentei. E é isso, mas eu tenho muitas vezes também a questão de... eu tenho receio, às vezes, também, de novo. De provar. Eu, por um lado, eu tenho essa coragem, essa coisa, não, eu vou comer, porque é do local, é da tradição, é da cultura, mas eu fico com os daqui eu já conheço. Isso daqui eu como, isso daqui que eu... Mas, assim, eu já conheço, eu como, mas pode ser diferente. Por exemplo, assim... Eu sou acostumada com hot dog daqui do Brasil, né? Hot dog de Cambuí, né? Que vai salsicha, vai por aí, não sei o que. Fui eu viajar, fui pra Argentina, fui pra Mendonça. E a gente ficou no Airbnb, assim, que embaixo tinha umas lanchonetes e estava escrito lá, não me recordo, acho que não era cachorro-quente que estava escrito, era um termo que eles usam lá. E eu queria, porque eu queria experimentar o cachorro-quente lá. E o meu companheiro falou assim, mas você saiu do Brasil? Você veio na Argentina, você vai querer comer o cachorro-quente? Eu olhei assim, vou! E eu fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? Eu falei assim, e eu sou muito lombriguenta. Deu vontade. Gente, eu sou muito lombriguenta. Você fala, pessoal, então, você acabou de falar aí da sua mãe, que a sua mãe fez, não sabe como que ela fez, mas ela fez. É maravilhoso. É capaz, eu falo assim, gente, vou querer experimentar. Eu sou muito assim, independente do que seja, assim. E ele ficou incrédulo que eu estava lá na Argentina, onde tem os melhores cortes hot dog de carne. E eu queria comer o cachorro-quente. da Argentina. Da Argentina. E eu fui e eu comi. Falei assim, foi não bom? vou embora. Falei assim, não vou embora, passando essa vontade, porque depois eu não sei se eu vou conseguir voltar. Isso eu nunca mais piso, que nunca mais volto. Vou ficar com aquilo na cabeça, devia ter provado o cachorro-quente. E foi eu bom? comi. Nossa, eu adorei. Adorei. Legal. Muito, assim, muito bom. Gostei. É uma salsicha diferente da nossa. Então, acho que não sei se às vezes pode ter sido tudo Pode isso. ser. Eu acho que é muito isso também, entendeu? É. Você tem aquilo, mas ao mesmo tempo... Não é o porquê, é também o diferente que você tem
É ou um que bom é igual, ponto. ou que é igual, É. mas assim... Tem algum detalhe, Tem algum alguma detalhe, coisa? é igual, mas cada lugar tem a sua tradição, cada Perfeito. lugar é preparado de uma forma, de um Nossa, muito você jeito. tem um bom ponto. Eu acho que resumindo, assim, essa pergunta, é viver. É, tudo experiência, É. boa ou ruim. Viver, sabe, intensamente, Vai com viver. verdade mesmo. Não Vai. se esqueça, o plástico leva 450 anos para decompor. O plástico vive mais que a gente. Bora viver. Qual que tá a E média? viver... Oi? Qual que tá a média de viver no Brasil? Acho que saiu uma... 70 anos. Acho que saiu esses dias uma pesquisa, não me recordo agora. Se eu não me engano, é 70 anos. Uma média Que de tinha 70 aumentado a anos. expectativa de vida, É. mas, gente, não foi para 450, tá? Então assim, tá bem, é uma Aumentou sim, mas não para discrepância tanto, então... muito grande. Então a gente precisa viver. E esse fato de viver, de experimentar, de, sabe, de fato, assim, se doar o máximo que a gente puder, ele vai ajudar a gente a ter mais coragem. Mais coragem. Então é assim que eu acho. E é isso, né? É isso. O É viver sobre- também pra, né? Porque se a gente não viver também, se não arriscar, se não já tentar, também era. não vai saber. Sem coragem fica muito difícil a gente realizar as Fica. coisas. Eu acho que, não sei se era a última pergunta, eu acho que agora de fato é a última pergunta. É a última. É a última. Então vamos é lá. isso. É pra encerrar. Bora. Agora vai encerrar de fato. Se a coragem tivesse uma trilha sonora, vai pensando. Qual música representaria esse tema para você? Nossa. Caraca, que pergunta boa. Bom. Putz, a primeira pergunta que eu tenho dificuldade de responder. Eu sou uma pessoa muito musical. Sim, já vi vídeos, inclusive, você cantando. Eu canto e tal. Mas eu acredito que se a coragem fosse uma trilha sonora. Nunca achei que eu ia ter dificuldade para responder uma pergunta no podcast. Poxa vida. Eu vou falar uma música que eu cantei pela primeira vez, quando eu cantei num barzinho com meu irmão. A música Garganta, da Ana Carolina. Não que essa música ela tenha fale sobre coragem, mas eu tive coragem de cantar, sabe? No meio assim, de um monte de gente que eu nunca conhecia, eu nunca tinha cantado em público, Sim. neste ambiente. E eu nunca mais esqueci dessa música. Toda vez que alguém, por exemplo, se eu estou em algum lugar, alguém pede pra eu cantar, essa música sempre vem na minha cabeça. Então, na minha trilha sonora, Vai ser Garganta, essa. da Ana Carolina, essa vai ser a música. Porque ela meio que te impulsionou naquele Sim. momento a ter coragem Ter coragem. de subir no palco. E Mesmo essa que fosse música, de um pra bar. mim, ela era fácil de cantar, porque ela tá dentro do meu tom e tal. Mas ainda assim foi um desafio muito grande cantar uma música da Ana Carolina, simplesmente a rainha da voz, tem uma extensão vocal absurda. E eu cantei essa música e foi um sucesso. Foi muito legal, que assim, a gente tava cantando no lugar e tinha um vidro assim na frente. E aí dava pra ver o pessoal lá fora. A hora que eu comecei a cantar e meu irmão tocar, o pessoal parou, tudo que tava fazendo, tinha gente passando na rua, parou pra ver. Tipo, mudou o ambiente, entendeu? Tinha uma galera lá cantando e a gente começou a atenção cantar. se voltou A atenção se voltou toda. Então eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso. E aí depois, hoje eu não faço mais isso, de cantar assim, em casamento, barzinho e tal, mas aquilo foi um início muito legal, sabe? Eu tenho lembranças muito boas. Então acho que foi um dos momentos que eu mais tive coragem. Foi esse. Então, na minha trilha sonora, Sua trilha sonora, Garganta, Garganta da Ana Carolina. é a minha trilha sonora. Eu fiz essa pergunta, mas eu também não sei se eu teria uma. Qual assim, será que uma seria a sua específica? música, né? Eu não sei. Eu acho que acredito que eu não tenha. A hora que eu te fiz essa pergunta, a primeira que me veio foi uma do Raul Seixas, que fala: coragem, coragem, isso é aquilo que você diz, pensa e faz. Ah, Não me então recordo é o nome. essa, se você... Mas eu acho que Aham. foi mais pelo estímulo de Da- falar da da questão pergunta. da coragem. Não sei se seria essa música também. Tem uma mas é outra que veio também. agora. Tem uma outra também que fala Não Vim Até Aqui para Desistir Agora, do Engenheiro do Havaí, se eu não me engano. Acho que essa é forte também. Não Se a vim gente até for aqui para parar, desistir às vezes, agora. Pra Então, pensar. É uma boa também. Tem muito. É Acho isso. que é isso.
Muito bem, encerramos? Acabou? Encerramos. Ai, que delícia, Já acabou. obrigada. Bem que você falou, eu estava tão nervosa, apreensiva, É. você falou, vai passar, você não vai nem Nem a gente nem vê. perceber, realmente. Obrigada pela sua coragem, viu? Foi De vir fluindo. aqui, Obrigada. me confrontar. Obrigada. Fui confrontada hoje. Eu que agradeço o convite, realmente, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Gostou? Gostei, fiquei Tá muito feliz? apreensiva, muito nervosa. Já pensei assim, gente, eu já fiz trilhas mirabolantes, eu já subi montanhas, eu já atravessei. Eu atravessei pontes com o rio passando, que eu corri o risco de cair e ir com Deus, vai de arrasta. Mas o podcast ainda não tinha. podcast nunca tinha acontecido. E tava com medo. E tava com medo. Ai, Insegura. Tô Mas eu acho muito que é feliz isso, que né? você está aqui. É isso. É Trabalhamos isso. com coragem nesse Trabalhamos com podcast. coragem. A próxima temporada é sobre coragem. Desejo que vocês assistam, estejam presentes em todos os podcasts, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada, Marília. Acho que a partir de hoje nós vamos criar um quadro apenas com de frente com Marília, porque foi maravilhoso, Gente, tá? vou adorar. Você é uma apresentadora agora. Muito obrigada. O livro vocês podem encontrar no meu site, www.josilambert.com.br. Até a próxima. Se inscrevam no canal, curtam e comentem. Você arrasou, viu? Muito obrigada. Beijo e até a próxima.